Jornal da Manhã. Entrevista. 8h25 em nossos estúdios, a nossa convidada especial, não é isso mesmo, Kiko Palhaço? Eu não vou dizer nem, pode mudar essa vinheta, porque a Simone, ela é pré-candidata assim a deputada federal. E a gente tem uma amizade muito grande. Eu já havia combinado que ela ia vir trabalhar pra gente, fazer essa colaboração até em que o tempo seja permitido. Como jornalista e com uma visão de que alguém que ontem eu falava com alguém, ela tem meu voto, a pessoa falou, porque ela mudou Itapetininga, região ali num outro patamar, né? E eu falei, vamos falar sobre política pública, porque a tua experiência é muito grande. Aliás, eu quero fazer uma entrevista conjunta tua com a Jaqueline, que as duas ex-prefeitas, obviamente que a tua eleição tem uma história diferente, mas ela também acabou tornando-se prefeita primeiro num período de 43 dias, depois com quase 1 ano e meio à frente do executivo, e perdeu uma eleição com apenas 14 mil votos. Ela tem um potencial político, uma história que rapidamente cresceu nessa participação como vice do então prefeito José Crespo, né? E a gente está sempre pensando com a Simone. E falando em política pública, você participa de uma entidade que é nacional e que está em Brasília. Você teve a semana passada. Do que se trata essa entidade que, independente de ter ou não mandato, você ainda participa, Simone? Primeiro, santo dia. Santo aqui, e bom dia. Rosana, todos que estão acompanhando a Jovem Pan, sempre um prazer enorme estar falando com vocês aqui. Queria só, antes de a gente começar a falar disso, agradecer imensamente o carinho que muita gente me procurando nas redes sociais, comentando, eu gosto de te ouvir, onde eu vou na região, o pessoal falando aqui da Jovem. Então, parabéns pela audiência e obrigado pelo carinho. Eu faço parte, eu sou diretora da FUG, que é a Fundação Ulisses Guimarães. Então, a FUG, ela é a parte educacional da política. Então, ela prepara, nós temos vários cursos, EAD, de fundações, cursos preparativos, gestão pública. E essa última reunião que nós tivemos em Brasília, nós tivemos uma pauta de fazer algumas mudanças, algumas alterações no estatuto da FUG, para deixar mais moderno, plataformas de mídia que são importantes, deixar mais agilizado. Essa questão também de usá-la como uma fundação nessa formação de novos gestores públicos e, mais do que isso, buscar os setores da sociedade que têm interesse em fazer parte de um projeto, de um programa de governo com 10 pontos essenciais de prioridade para a população. Então, a população começa a partir de agora por aplicativos e por esse desenvolvimento que nós estamos trabalhando juntos. Eu vou ser a responsável aqui por São Paulo, na nossa região. Estado de São Paulo? Estado de São Paulo, a gente está trabalhando juntos com o Rodrigo Arenas, que é ligado ao Baleia Rossi. E aí o presidente da FUG, né, que é o deputado Alceu Moreira. Então a gente está fazendo todo um contexto de quais são as prioridades que o Brasil, porque cada um no seu canto. Cada região tem uma vocação. Exatamente. Ou uma pegada diferente. E pela primeira vez nós levamos essa pauta, o quanto é importante, assim como nós também trabalhamos na região metropolitana, porque cada prefeito, Kiko, cada lugar tem um programa bacana, tem um trabalho que é modelo, que é exemplo. Então, a gente quer que cada um do estado de São Paulo mostre os seus potenciais, o que funcionou. E essa política pública for colocada como proposta... Encurta caminhos, né, exatamente. Simone? Como conseguiu, que nem, por exemplo, nós conseguimos lá atrás 30 milhões de investimentos para infraestrutura, num convênio. Para chegar nesse convênio, como é que foi o caminho? Então, mostrar para as prefeituras, serem mais parceiros entre prefeituras, não ter essa disputa entre estados e a gente poder fortalecer. Parece que isso você conseguiu como presidente da região metropolitana, né? No período que você teve, prefeito Manga, de maneira muito inteligente, continua, né? Todo o trabalho que se alcança, ele teve uma base. A casa não cresce, não chega no telhado se ela não tem alicerce, né? E o teu plantio foi muito forte em relação à região metropolitana, nessa história de conhecer projetos, planejar, porque às vezes não se planeja, né? E fortalecer tempo, mesmo, né, Kiko? Acho que esse fortalecimento, aquilo que Votorantim faz de bom, por que não em Itapetininga levar como modelo? Aquilo que Itapetininga faz de bom, a gente tem recebido, graças a Deus, vários vereadores, várias cidades, por exemplo, onde nós somos referência hoje com o selo CISB, né? Que é essa valorização do homem do campo, pequenos produtores, grandes produtores.
e o agro mais forte mesmo, do empresariado que trabalha com exportação. Então, nós somos referência hoje no Brasil em relação a isso. Eu digo isso com maior tranquilidade no Brasil, porque no Ministério tivemos essa conversa e essa unificação de trabalhos colabora muito para o crescimento da nossa região, do estado de São Paulo. Então, esse vai ser o trabalho da FUG agora, nessa qualificação e mostrar o que a história mostra, que com pesquisas, também tem um trabalho de pesquisas, o que a população de fato espera de políticas públicas, né? Então, as pessoas, infelizmente, eu tenho andado bastante, conversado bastante, eles não conseguem diferenciar o que faz o prefeito, o vereador, o governador e o presidente. Ontem, com alguém que você colocou na política, que é o Péricles Regis, que vai ser candidato pelo Podemos. Ele saiu do MDB e foi pro Podemos. E ontem a gente falava Podemos estar junto na mesma coligação. Podemos, né? Podemos estar ontem, nós tivemos uma... Depois eu falo, nós tivemos um jantar ontem no Palácio dos Bandeirantes, com as lideranças do MDB, junto ao governador, Rodrigo Garcia. E o Podemos também é um dessas coligações que estão aí para fortalecer o... Eu não queria esquecer o que eu ia perguntar, mas eu vou atravessar agora para a política. Sempre existiu e é na última hora que isso acontece, mas você tem um trabalho de pré-candidata como deputada federal, e isso surgiu naturalmente, mas nunca deixou de sair como um nome muito forte para ser candidata a vice-governador. Aliás, isso é muito legal para a nossa região, porque o mesmo está acontecendo com a Cirlange, na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas, o seu nome sendo cotadíssimo também para a vice-governadoria com o Rodrigo Garcia, e nós temos uma eleição agora que começa a despontar. Já chegou o momento em que esse pedido foi colocado, foi pedido a tempo, porque é tão complicado, porque a senhora está trabalhando muito forte na questão e todo mundo espera a Simone deputada federal. Como é que está essa situação? Porque todo mundo fala, então vamos parar de ter fofoca política e eu vou te perguntar. Não, é assim, ontem mesmo na reunião, né, até uns colegas que estavam lá, líderes do MDB, falando junto com o Baleia, estava o Rodrigo Garcia, enfim, toda... O Baleia é o presidente nacional do MDB, gente. MDB. E a gente estava discutindo várias questões. E a queridinha dele é Simone Marqueto, tá? Não é assim, não. E a gente estava discutindo justamente daqui para frente, né, essa programação da política mesmo do governo do estado, porque o Rodrigo Garcia é um governador que está preparado, ele tem entrega, ele fez muita entrega para os prefeitos, a maioria dos prefeitos o apoia. Então, assim, tem experiência, conhece São Paulo, então como é que a gente tem que levar isso para a população? Então, nós estávamos falando ontem, eu me coloco como pré-candidata a deputada federal, o partido ainda não escolheu o seu vice, não bateu o martelo, eles estão ainda em discussões. O nome do Edson Aparecido é o nome mais forte que aparece hoje para fazer essa ex-deputado estadual e federal, né? Federal, estadual, e ele foi agora, ele deixou de ser secretário de saúde da capital. Da capital. Né, da Mas tem uma história do Edson Aparecido, você vê, pode ser que ele seja vice do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia ganhou do Edson Aparecido, que era o candidato do governador. Mesmo. O governador Geraldo Alckmin foi pro Japão, ficou Cláudio Lembo no cargo, né? E aí o Rodrigo Garcia, que era do PFL na época, atual governador hoje, ganhou por um voto do Edson Aparecido. Olha como é a política, né? E hoje o Edson Aparecido não tem inimigos, tem adversários momentâneos, né? Sim, a política né? A boa política. E a gente tem que somar sempre aquele que vem para colaborar e para ter uma vitória, que é o importante. Então, nesse sentido, a gente está bem tranquilo, mas o meu trabalho eu tenho feito. E assim, o que eu tenho ficado muito feliz, essa parceria com o governo do estado, com também o governo federal, que a gente transita muito bem no governo federal também, vem somar e faz com que a gente possa até entregar algumas realizações antes mesmo de ter mandato. Por exemplo, lá nessa última reunião que nós tivemos em Brasília, nós conseguimos uma agenda para o prefeito de Araçoiaba da Serra, doutor Quevedo, que é uma pessoa maravilhosa, tem um carinho especial para Araçoiaba da Serra. Quero, assim, imensamente mandar um abraço para ele. Um homem sério, que faz um trabalho sério, transparente, e ele tem uma demanda que é um absurdo, que eu estava brigando com o governo lá por ele. Ele tem uma ambulância que chegou na cidade para SAMU em 2010.
ele não pode pôr essa ambulância para rodar porque não tem autorização. Aí lá vai eu de novo. Gente, é demais, né? É um absurdo não, isso. Você tem o paciente, você tem a... Tá ficando velha a ambulância. Tá ficando velha e não pode rodar porque lá não tem o serviço de SAMU, e eu cobrei o Ministério da Saúde. Como é que vocês mandam, então, uma ambulância para uma cidade que não pode rodar? Né? Então, assim, foi um erro lá atrás, mas agora o prefeito precisa. O erro, né? Então, assim, nós estávamos juntos lá, ele foi bem orientado, a gente buscou diretamente com o responsável, com o chefe de gabinete que cuida do setor de renovação de frota do SAMU. Então, a gente está querendo direcionar. E é esse trabalho, dessa parceria com a nossa região, de representar no seu cotidiano, no seu dia a dia. De ralar mesmo, né? Pela região, né? Abrir porta para prefeito, exatamente, fazer a coisa... estar junto. E a gente tem... E esse foi uma experiência que eu gostei muito. O caso que você sempre comenta aqui, né? Da radioterapia. Sim, lá de São Miguel, Sorocaba só tem a radioterapia porque já tinha o equipamento. Eu sempre digo que veio no mandato da ex-presidenta Dilma, a deputada Yara, inclusive, que se curou de um câncer de mama, disputou uma eleição com prótese capilar, guerreira, quer dizer, e aí você veio e desamarrou todos, as santas desamarram os nós. A Simone Marquês. Não, e aí a gente... Aí a gente voltou a ter radioterapia aqui para quem tinha que viajar para fazer, né? Sim, então são essas políticas do bem, essas políticas públicas de união que a gente quer realmente fazer. Por isso o meu desejo de sair como pré-candidata a deputada federal, só para justificar. Olha, é importante discutir o seguinte, eu vi você acompanhar, inclusive o prefeito Jefferson de Itapetininga já pediu ao Gustavo que agende para mim o prefeito Jefferson, quero a participação dele aqui por Skype, dentro da possibilidade dele, que a Simone sempre diz uma coisa muito legal, né? Ela deixou o mandato, mas não deixou Itapetininga, e deixou o Jefferson, que é um vice-irmão, que já participava desde o primeiro mandato, tem o estilo todo próprio, acompanha as redes sociais, e é gostoso você saber que você pode ir para frente, desapegar do mandato garantido de 2 mais anos à frente e correr o risco que toda eleição tem, né? Mas a Ecofesa que inaugurou a sua segunda unidade, e aí eu queria lhe questionar algo que eu vivi 2 vezes ou 3 vezes. Eu vivi com o Renato Amari, enquanto a economia, e com o Vitor Lippe também, quando a economia não crescia, a nossa cidade tinha índices de desemprego diferente. Por quê? Porque nós tínhamos prefeitos e prefeitas que colocaram a gente num outro patamar. Esquece que o Brasil está com um problema e vamos fazer isso aqui rodar, vamos autorizar obras, vamos agilizar processos de abertura de empresas. Isso muda, porque eu senti que você enfrentou, ao longo desses 6 anos como prefeito de Itapetininga, tempos bons nacionais e tempos ruins, né? Mas a cidade cresceu numa proporção sempre diferente da crise brasileira. Um prefeito, uma prefeita boa, consegue motivar, independente do mundo tá acontecendo aqui, a gente pode fazer diferente? Olha, legal o seu questionamento. Eu vou relacionar você, o Renato Manga e Renato Amari, como figuras que fizeram isso, e eu percebi. Quando eu entrei no MDB, eu entrei a convite também do Dr. Renato Amari. Eu tenho, assim, sou muito grata a ele, é um padrinho maravilhoso, que realmente abriu as portas. E quando eu comecei a desenhar minhas propostas de governo, eu falei assim para ele: doutor Renato, quero que o senhor me passe algumas dicas, algumas informações daquilo que deu certo para eu trabalhar, porque todo mundo fala que Sorocaba é antes e depois de Renato Amari. De fato, a região toda se fez, realmente reverencia Sorocaba pelo trabalho do Renato Amari. E aí ele falou uma coisa para mim que gravou, e um pouquinho da experiência de jornalismo que você acaba falando no dia a dia, acompanhando, também somou. Ele falou assim: o empresário, quando vai investir, ele já quer o lucro rápido. Se você deixar esse empresário demorar para ele conseguir botar na prateleira o produto dele, ele fazer, já receber para pagar funcionário, para pagar as contas, aí não voltam mais. E se você mandar bem nisso, você vai fazer que todo mundo se fale, porque o mercado se fala. E você vai fazer um diferencial. Falei, puxa vida, ele tem razão. Aí eu sentei com uma equipe de economistas, administrativo, na minha montagem de propostas de governo, e nós fizemos um pacote econômico mesmo. Nós estávamos em crise muito ruim em 2017. Ninguém estava investindo em mais nada, em lugar nenhum.
E a gente queria, o que nós fizemos? Eu estudei as demandas do município, o que falta no município para ele crescer. E esses empresários todos a gente vai começar a apresentar de uma forma pelas redes sociais, nas falas, nas conversas, onde tinha reunião de empresários, lá estava eu com meu cartãozinho mostrando, sou Itapetininga, vai assim, falta isso lá, quer conhecer, e a gente fez um trabalho de campo mesmo, de sair da cidade, Kiko. Eu ia para inaugurações de lojas, eu ia para reuniões de empresários. Eu fui assessora do Sinduscom, com a Maricela Ronda. Então, onde tinha o pessoal da construção civil, estava lá junto, para poder mostrar à cidade o que estava faltando. Nós tínhamos um déficit habitacional muito grande e mostrei para eles que a gente poderia transformar a cidade num canteiro de obras. Independente da crise brasileira, tem gente lá que estava precisando de casa. E das próprias políticas públicas, isso, né? A indústria, ela tem um peso maior, ou seja, o município não consegue intervir diretamente quando se trata de indústria, porque a gente está falando de mercado fora internacional, depende mais da política brasileira. É União, é governo federal. Agora, aquilo que você pode atrair para o seu município depende exclusivamente do gestor. Então, nós fizemos uma cartilha, ou da gestora. E fizemos uma cartilha, fizemos vários incentivos e deu certo. E aí, esses resultados, recentemente, 450 empregos agora para a rede Cofesa, que tá... Aliás, o que é legal é você fazer uma pessoa de 90 anos, que 97, que é o proprietário, os filhos hoje estão mais à frente do negócio. O seu Gumercindo acreditar, né? Na cidade, porque os filhos tocam, mas o olhar dele, a palavra final, enquanto tiver a canetinha, tá na mão dele. Investimento de mais de 80 milhões hoje em dia. Não é qualquer coisa. E aí nós tivemos esse crescimento, Kiko, assim, que até no orçamento da cidade impactou, que nós crescemos mais de 62%. E anteontem fizemos um anúncio muito importante, que eu queria dividir essa alegria com a região. A Sabesp, ela tem o call center, tá? O call center da Sabesp, ele era dividido, ficava parte na capital, parte no litoral, ele era dividido, e também parte na região de Bauru. Então, as pessoas que precisavam da Sabesp, elas faziam a ligação, ficava parte em São Paulo, parte no litoral e parte em Bauru. E nós trabalhamos muito, porque nós já tínhamos o call center da cidade e nós, em um momento, nós perdemos pela licitação que teve de um outro estado, foi para uma outra cidade do estado e nós perdemos esse atendimento. Trabalhei junto à Sabesp, ao governo do estado, para mostrar o quanto era importante, que nós já tínhamos uma mão de obra qualificada para retornar. A cidade de Itapetininga, ali na região que faz esse caminho do Mercosul, região sudeste. Então, a gente fez um trabalho bem grande nesse sentido. E aí, a Sabesp entendeu a proposta. Então, ela fez a obra do prédio do call center. Então, de todo o estado de São Paulo, o governo do estado, então, escolheu Itapetininga para construir o prédio. Não foi por acaso, né? Trabalhamos bastante. Você trabalhou para ter isso desde lá, 2018. E aí, essa construção, então, obrigatoriamente, a licitação, independente de onde vai ganhar a cidade, quem foi que ganhou a empresa que vai licitar para o serviço, vai ficar em Itapetininga. Então, nós agora já funcionando, recebendo os currículos, 500 empregos gerados antes de ontem. É muito, então, né? Quantos habitantes tem hoje de Itapetininga? 170 mil. A gente está falando de 2 semanas, nós conseguimos 450 de uma empresa e mais 500 da outra. Né? Tá 1.000 empregos em uma semana. É quase 10% aí, dá uns 8% de emprego da cidade, é uma fábrica, né? Até porque as fábricas mesmo, que eu tenho visitado também várias empresas, tá tudo automatizado. Quem é programador, digitador lá, mexe com computação, é o cara que tá mandando nas fábricas, que toda fábrica vem desenhado, cortado, não tem como. Você teve em Angatuba também, com demandas aqui sobre Raposo Tavares, teve no restaurante Pingo de Mel. Você tá rodando mais do que notícia ruim, né? A gente conhece na região toda ali, para quando a gente vai para uma cidade ou outra, eu gosto de ouvir a população, então a gente sempre para em um lugar para tomar um café e conhecer as demandas. E a gente percebeu que em Paranapanema, o ciclismo tá muito forte, nossa região tá com essa pegada, né, do turismo. Turismo esportivo, né? Turismo esportivo. O vereador Tiago Quirino de Angatuba tá nessa demanda com você, né? Isso, tá comigo lá em Angatuba, Paranapanema. A gente fez
um compilado lá de informações e graças ao bom relacionamento que a gente tem com o governo do estado e com o DR, nós pedimos esse reforço. E tem que aproveitar esse contato, né? Sim, Pra isso, e a aí nós população pedimos, ganha. olha, tem essa demanda, essas questões que são importantes, vamos ver como é que tá, se dá para aumentar a sinalização, até porque a entrada de Paranapanema tem os pescadores, que é a Associação dos Pescadores, e em Angatuba são 2 bairros que a Raposo Tavares corta, né, essa interligação de 2 bairros, e aí, graças a Deus, conseguimos atender a demanda e já está em obra atendendo a região. Agora eu vou aproveitar a jornalista, vou apertar, nós vamos falar de política nacional, de MDB, de Simone Tebet, de Deus. gente liberada, PSD liberou gente para atuar, ajudar, não ir com o Rodrigo Garcia, olha, a coisa é complicada, tá? Um bate-volta, o Moro agora já chegando mais perto, como nas pesquisas, como possível candidato ao Senado, pelo União Brasil, chegando perto do apresentador e jornalista Datena. Quer dizer, não está garantida mais a eleição do Datena. Se o Sérgio Moro engrenar aí, é um nome muito forte pro Senado aqui no estado de São Paulo, embora hajam críticas de que o endereço eleitoral dele, domiciliar, seria um hotel. E aí, meu filho, há previsões da legislação permitindo essas trocas de estado. Não é só ele, é um pouco delicada esta situação. Ele que originariamente é do Paraná, de Maringá, e toda a sua atuação profissional sempre no estado do Paraná. Mas nós vamos a um intervalo comercial. Com quem que a gente vai tomar café, Simone Marqueta? Eu vou tomar um café hoje com o doutor Renato Amari, porque nós falamos dele, da diferença, né, da Sorocaba, que é uma cidade que todo mundo respeita muito, tem um carinho especial, e de tudo aquilo que eu pude aproveitar, um homem público, um homem da política, que nos deixou uma herança importante. Verdade. Então, hoje meu café vai pro doutor Renato Amari. Eu vou tomar, aliás, eu já pedi pro... O Glauco tá aqui mandando um beijo pra gente, também tá acompanhando aqui nossa Olha, eu entrevista. pedi pro Gustavo, e a gente vai agendar, eu quero aqui pôr 2 mulheres ex-prefeitas. Quero pôr Jaqueline Coutinho e Simone Marqueta. Elas são do mesmo partido. Eu quero sugar o que eu puder aqui jornalisticamente dessas colegas que nós temos o máximo de carinho. Amanhã vamos ter também pré-candidata a deputada federal, a vereadora Yara Bernardi vai estar lá no estúdio Câmara. Já colocamos o doutor André, vamos colocar também doutor Vinícius Rodrigues. Todo mundo está podendo colocar essa situação. Mas a Simone Marqueta é jornalista e eu já quero notícia de jornalista. Não tem jeito, viu? E não vou pagar nada. Esse que é o verdade. O pessoal também quer café. A Sueli então, tá pedindo café, que tem uma galera. Glauco quer café, a Sueli, o café. A mesa tá farta. Nossa, mas não vai faltar. A Padaria Real manda mais se precisar. Muito bem. Café Excelsior, produtos da Padaria Real. Eu vou tomar um café com a Jaqueline Coutinho. A gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Lux Decor Ângela Guimarães. Há 33 anos transformando ambientes com beleza e aconchego. Referência em cortinas e persianas e cortinas com tecnologia. Uma linha completa em tapetes, papéis de parede, almofadas, roupas de cama e banho Trousseau e Budmeier. Lux Decor Ângela Guimarães. Atendimento e pós-venda diferenciado com profissionais altamente qualificados. Conheça nosso showroom na Avenida Gisele Constantino, número 1548. Instagram, @LuxDecor_Ângela Guimarães. Odontologia Esteves, há 40 anos. Nossa família cuidando da sua. Tratamento ortodôntico para crianças, aparelho fixo convencional e autoligado, conhecido como ortodontia inteligente, que reduz o tempo de tratamento. Estética dental, clareamento a laser, coroas de porcelana, facetas, implantes e próteses. Trabalhamos também com harmonização facial. Consulte nossos especialistas, Dr. Mário José Esteves e Dr. Amanda Menon Esteves. Odontologia Esteves. Rua Professor Toledo 91 Centro. Acesse odontologiaesteves.com.br. A vida é feita de escolhas.
desde o momento em que nascemos até em momentos importantes. E nós decidimos que é hora de dar novos passos. Decidimos que chegou o momento de investir em uma das regiões que mais cresce em Sorocaba, onde a locomoção é o vetor de mudança da economia. Tudo se liga em perfeita harmonia. Fiat Soma, General Carneiro. A sua saudade tem um pelo fofinho e um rabinho de sentimento. Com certeza fez a alegria da casa em diversos momentos e merece a sua homenagem para eternizar essas lembranças. Chegou o primeiro crematório e assistência funerária PET de Sorocaba e região. Conheça agora a Sagrado Pet. Acesse o site www.sagradopet.com. Sagrado Pet, a nova forma de eternizar a verdadeira amizade. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta a você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. 10 horas, Jovem Pan Morning Show, informação e entretenimento. Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat. Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor... Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. 8 horas 52 minutos, eu repito, 8 horas 52 minutos. E esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos, dirigida por médicos, e isto faz diferença. Residencial Monte Rei, 2 dormitórios a 5 minutos do Campolim, com mensais a partir de R$350. Acesse magnumconstrutora.com.br. Eu repito, magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Eu estou aqui com a jornalista Simone Marqueto, que se afastou do seu mandato da Prefeitura de Itapetininga, né, por um projeto apoiado pela própria população, construído, né, com o seu vice, hoje atual prefeito, Jefferson, e nós recebemos um contato de alguém muito importante que é a figura mais importante do Ministério do Trabalho aqui na região, que é o jornalista o Biratã Vieira, né? Ele disse que a senhora deixou em Itapetininga o maior programa que se pode ter na região ou no estado de São Paulo, quiçá no Brasil, do trabalho do jovem aprendiz. Sim. Qual é esse trabalho? Conta pra gente, vindo do Bira, que é uma autoridade fiscalizadora, né, e dirigente de toda esta nossa região aqui, o representante do Ministério do Trabalho, não é qualquer elogio. Puxa, fico feliz, Bira, um santo dia para você, para todos. Nós sempre tivemos realmente, como mãe, né, um incentivo de colocar esses jovens, de dar oportunidades, de criar para que os jovens possam escolher. E como poder público, é nossa obrigação, no mínimo, dar essa opção. Se o jovem vai escolher o caminho certo ou errado, junto com a família, é uma outra situação. Mas como poder público, nós queríamos colocar isso à frente. E trabalhamos com o Ministério Público, junto também do Dr. Gustavo Riso, aqui de Sorocaba, que é do Ministério do Trabalho. Sim. E o Bira, um
no Ministério do Trabalho, junto também com a nossa promotoria da Vara da Infância e Juventude e juiz também da Vara da Infância e Juventude de Itapetininga, porque nós queríamos promover essa integração do jovem vulnerável ao mercado de trabalho. Aquele que está na casa de abrigo e a hora que ele vai embora, vai para onde? Vai para onde? Porque se ele já chegou lá um dia, porque as oportunidades não foram as melhores. Não foram. Então, como resgatar? Então, dentro daquele espaço que ele está hoje, sendo vulnerável, passando por uma situação diferenciada de outros jovens, quando eles saem, nós temos dois trabalhos. Um para não entrar e o outro para quem sai. Então, aquele jovem que sai de uma fundação casa, ele é preparado lá, está estudando lá. E o que fazer depois com esse jovem para ele não voltar à criminalidade, ao né? vício? A gente então tem o Parada Jovem, que é um programa que eu criei em 2017, que eu já explico um pouquinho sobre ele, que vai ser referência agora à região de Limeira. 27 municípios da região metropolitana de Campinas vão levar o nosso programa como referência para jovens. E aí o doutor Gustavo Riso também tem essa participação. Então a gente qualifica esse jovem, a gente dá aula de inglês, a gente dá aula de informática, cursos de programação, de arte, cultura, incentivo à leitura, reforço escolar. Mais do que isso, a gente junto com as empresas já fazemos esse contato para prestar serviços a essas empresas. Às vezes nós temos empresas que elas não estão preparadas psicologicamente para receber. Então a prefeitura recebe esse jovem e o empresário custeia esse jovem. Então ela vai prestar serviços para a prefeitura de Itapetininga. Quem custeia esses jovens é aquela cota das empresas. Então a gente faz uma interação, porque nós temos psicólogos, assistentes sociais, exatamente, para monitorar esse jovem. Então nós colocamos vários no mercado de trabalho e vamos cada vez mais captar esses jovens, dando dignidade, dando um olhar diferenciado para ele voltar a ter desejo de trabalhar, de ter suas conquistas, de fazer um trabalho diferenciado. E o programa Parada Jovem também é para aqueles jovens que não querem estar no mundo da criminalidade. Eles foram lá comigo, nós construímos esse programa, por isso que ele deu certo. Porque nós construímos com os próprios jovens. Eles me procuraram em 2017, falaram assim, prefeita... né? Tem que ouvir quem vai ter o benefício, isso, porque às vezes você está oferecendo, uma fica caro que não é, e você não está atendendo o que ele quer. Exatamente. Então eles falam assim, o que vocês querem? A gente quer isso. Esses cursos que vão nos ajudar. São essas situações. Então eu já faço uma ligação do PAT junto com os nossos programas Parada Jovem, que está no 5º, e a gente faz essa rede de apoio. Então esse jovem já sai empregado, trabalhando e estudando. Então a gente queria agradecer muito ao Ministério do Trabalho de Sorocaba, que atua perfeitamente em Itapetininga, é um grande colaborador. Nós temos um anexo esportivo que foi construído, custeado por aquelas multas, aqueles fundos que são de empresas de Itapetininga que não cumpriram com as suas metas. Foram investimentos na educação, no esporte. Então a gente fica muito feliz com essa parceria, uma parceria que deu certo, que é transparência. E para mim, Kiko, é como se fosse um diploma, porque quando o Ministério do Trabalho, o Ministério Público junto, te autoriza a fazer um investimento junto com eles, com a total transparência, dá credibilidade para o meu mandato, para o meu trabalho. Ou seja, quem investe em Itapetininga é o Ministério Público, é o Ministério do Trabalho. E nós fizemos um trabalho... Ele tem uma liderança que leva ele a acreditar e fazer. Isso que eu digo. Eles viram o resultado, Renato, Manga, se você não tem um líder, né, que representa, que tem respeito, a palavra é respeito. O que você, em algum momento você, com todas essas práticas que a vida pública te trouxeram, que você liderou, você nunca pensou em montar um instituto que pudesse partilhar essas ideias? Isso já chegou como pensamento, independente de mandato, porque a expertise que você passou a ter, né, até a Sabrina Prado Gretzes, ela fala como é que você tratou dos teus funcionários públicos depois da pandemia, o aspecto emocional e como é que foi o enfrentamento dessa dificuldade em relação aos funcionários públicos de Itapetininga, e voltando também a essa questão de em nenhum momento você quis catalogar, deixar isso disponível para que as pessoas, para que outros municípios ao longo de todo esse Brasil utilizassem essas boas práticas? Kiko, você sabe que já me questionaram sobre isso, nunca pensei. Mas
quem sabe, né? Sendo provocada, não, né? por que não? Porque, assim, um dos meus programas sociais que eu tenho uma paixão, além do Parada Jovem, eu tenho uma paixão por eles. Você dá palestra em tudo quanto é lugar. Mas é porque os jovens, eu sou mãe, eu sei o que um filho precisa, eu sei o que eu quero de uma criança, de um jovem, e como poder público eu tenho tudo na mão para fazer a coisa acontecer. Eu tenho como unir pessoas do bem, como nós fizemos. Usar o peso do cargo. Exatamente, para proporcionar, porque assim, o que falta para um jovem às vezes? É ter um olhar diferenciado, é almejar alguma coisa. Falta sonhar, nossos jovens não sonham. Exatamente, mas ele sonha, ele vai querer o quê perto dele, mas ele acha que está tão distante da realidade dele que ele acaba desistindo. Como é que se acessa com seus que o dia a dia... né? Nós temos filhos, adolescentes e adultos. Então... você sabe que depois de um determinado momento você não consegue influir, você pode conduzir os valores implantados. Mas tem famílias que não tem nem esses valores, que o máximo é a sobrevivência. Então não vai além. Não tem sonho. É querer muito, não tem sonho. O sobreviver é o mais importante. Então, como poder público, mãe e mulher, eu fiz vários programas sociais nesse sentido. Não é o assistencialismo, é criar desejos, despertar sonhos. Então, eu vou encerrar dizendo além do programa jovem, do Parada Jovem, que é esse que nós construímos com jovens, a decoração, a casa, a escolha, eles administram com a prefeitura. E essa parceria importantíssima que nós fizemos com o Ministério. Né? Quando não tem nada roubado, não tem nada destruído, porque eles convivem junto, eles que fazem. E eu tenho o programa dos abrigos, porque isso é nacional, isso é uma proposta de governo que eu tenho como pré-candidata a deputada federal. O Brasil inteiro tem abrigos, certo? Os abrigos são as crianças, são os jovens que ficam lá porque eles foram retirados das famílias pela justiça. Quem tirou essa criança, esse jovem da família, do ambiente familiar, foi a justiça. E aí toda a prefeitura custeia os abrigos municipais, e, enfim, os abrigos. Só que quando esse jovem completa 17 anos de 11 meses, as portas dos abrigos são abertas e tchau. Porque não tem uma legislação que dê continuidade a esse trabalho. Faz uma transição, né? Acabou. Então, em Itapetininga, nós temos as repúblicas. Por que república? Porque quando nossos filhos querem estudar fora... vamos para a república. Então, a gente criou a república feminina e a república masculina. Os jovens dos nossos abrigos, quando começam a fazer 16 anos, eles têm aula de economia doméstica, eles aprendem a fazer bolo, fazer arroz, fazer feijão, limpar uma casa. Eles têm uma aula de sobrevivência ali do cotidiano de uma casa, para eles terem autonomia da vida deles. Vão falar sobre pagar contas, o que você não pode gastar mais aquilo que você recebe. Então, nossas equipes preparam esses jovens. A gente mostra a casa para eles, que a casa é bonita. Aluguei 2 casas bonitas, bem limpas, pintadas, cuidadas, mobiliada adequadamente. Tudo certinho. E aí esse jovem vai morar lá quando completa 18 anos. E a gente pergunta, imagina que você é um desses jovens. Kiko, o que você pretende na sua vida? O que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta bem básica. Aí... As pessoas pensam às vezes até tão pouco, né? Aí a moça fala assim pra mim, nós tivemos 3 casos já. A moça fala assim pra mim, uma delas falou: eu quero ser enfermeira. A primeira que nós pegamos lá, eu quero ser professora de educação física. E o menino tá com a gente agora, eu quero ser Uber. Foi o pedido dele. Ok. A primeira, quando eu comecei em 2017, que queria ser professora de educação física, nós entramos em contato com a instituição Fundação Karim Bazarian, que é a FBKB, famosíssima. Conseguimos a vaga nessa parceria, essa rede de apoio, sem custo para a prefeitura. Ela passou a estudar lá, morando na República. A Secretaria da Educação deu estágio, então ela passa a ter o salário dela, fazendo faculdade. Tudo montadinho. Essa menina hoje, depois de 4 anos, se formou, tem a casa própria. Ela conseguiu comprar a casa própria. Se conseguir, já valeu todo o projeto. Eu tô muito feliz. Tem uma outra menina que é a escola de enfermagem, que é de Sorocaba. Me ajuda a lembrar o nome para não falhar, porque eu queria agradecer. A escola de enfermagem é de Sorocaba, tá com uma sede em Itapetininga. Essa menina tá lá. Escola de enfermagem. Ela está hoje na República. Estudando como técnica de enfermagem. Fazendo técnica de enfermagem e já com estágio no hospital. Então, a gente quer esses jovens conectar, né? Isso, Kiko, não é difícil. É coisa de jornalista isso? É coisa de mãe, é coisa de que a gente tem que despertar desejos, sonhos e fazer com que as pessoas realmente acreditem que tem a política boa.
A Planetec. Planetec. Parabéns aí, Planetec, escola de técnico em enfermagem que está colaborando com esse projeto. E vou dizer mais, deve ser todo o instituto de ensino que a gente pede para proporcionar aquela bolsa para aquele jovem, nenhuma negou até agora. Mas por causa do peso que você exerceu do cargo, o peso da cadeira, ele passa a ter com a figura que está ali sentada. E aí não é qualquer um, não é para qualquer pessoa. Aí é dom, é desígnio de Deus e vontade realmente de fazer. Prefeita, a gente sempre chama pelo último cargo ocupado, mas eu não sei se é jornalista. É todo jornalista. A Sabrina Prado nos perguntou de como é que foi o enfrentamento na pandemia com os funcionários que tiveram volume de estresse. Foi um período de início, meio e fim. Como é que foi trabalhado isso? Olha, nós tínhamos essa rede de apoio também de psicólogos, né, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto, os secretários acompanhando o seu grupo todo, né, fazendo com que nós tínhamos palestras, videoconferências, o pessoal que estava numa situação mais delicada, que foi afastado até pelo decreto, nós mantivemos, retornaram agora recentemente. Sim. Alguns estão retornando ainda, então nós fizemos todo esse trabalho em conjunto, porque é muito importante, porque realmente houve um estresse grande. A educação, nós trabalhamos o tempo todo em contato com eles, criamos uma comissão para cada setor das secretarias, para que a gente pudesse, porque eles se falam, eles têm seus grupos de WhatsApp. Então nós criamos algumas comissões e tínhamos essa reunião comigo para que a gente pudesse discutir alguns pontos. Então nós estamos trabalhando juntos e sempre motivando que ia acontecer, o dia a dia, que ia acabar, que o enfrentamento era necessário, vacina, enfim, nós fizemos um trabalho em conjunto. Legal. Graças a Deus. Eu estou com a Simone Marqueto, ex-prefeita de Itapetininga, pré-candidata a deputada federal, jornalista, mas uma grande amiga que tem estado sempre com a gente. Daqui a pouco eu já vou ter que liberá-la. Ela vai estar falando com um grande amigo, o portal Zenorte. Hoje vai ter uma live com a Simone. O Zenorte completou 15 anos. Parabéns ao Fernando, sua esposa, a toda a sua equipe. Eles têm uma potência, um canal muito forte, a Zona Norte, não só na Zona Norte, mas com toda a Sorocaba. O meu respeito ao portal Zenorte, comandado pelo Fernando e pela sua querida esposa. Para encerrar, Simone, você tem uma proximidade muito grande, o Baleia Rossi é o presidente nacional do partido. Como é que você tem percebido aí, havia um alinhamento para a candidatura acompanhando o PSDB, aí o João Dória não sobe na pesquisa, Simone Tebet não abriria a mão de ser candidata a presidente, não seria vice do Dória, União Brasil ameaça sair dessa mesa de negociações e você é muito próxima do Baleia Rossi. O que a gente pode analisar desse momento? Quando é que pelo menos a gente tenha essas definições? Qual é o limite que você acredita que isso possa levar a alguma novidade importante para a gente? E você está alinhada? Esse mês ainda nós tivemos uma reunião com a Simone Tebet, com o presidente nacional, Baleia, com o presidente da FUG, outras lideranças Michel do MDB. Temer. Estivemos todos juntos em Brasília e a grande maioria luta pela candidatura da Simone Tebet, né? No momento não se abre mão. Ontem o próprio Baleia reassumiu esse compromisso com o partido de estar realmente nessa terceira via, que eu acho que é importante para o Brasil ter mais uma opção, olhar os candidatos, avaliar o trabalho, se tá bom, permanece como tá, se não tá bom, eu tenho uma outra opção de escolha. Eu acho que isso faz parte da democracia, você ter nomes e pessoas e trabalhos para serem colocados para o público poder entender qual é o melhor. Mas dá tempo de terceira via, mas a gente está vendo tão polarizada essa situação de Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Eu acho que na política tudo é possível, Kiko. Eu tenho uma experiência na política que para mim tudo é possível. Eu saí com 2%. Você era candidata a prefeita. Daí não rolou, virou a vice, daí o candidato cabeça de chapa teve um problema jurídico, você acabou sendo a cabeça de chapa, candidata a prefeita e do nada vira prefeita e faz
um belíssimo mandato. Na política tudo é possível, já tivemos outros cenários de ter uma virada, enfim, então o jogo não começou ainda. Então tô se preparando, estão chamando... Todo mundo aquecendo, fazendo a massagem, chamando aquecendo. Um outro aqui, estão escolhendo a cor do uniforme, estão escolhendo o técnico, botando o pessoal em campo para ver quem vai, quem não vai. Acho que era um momento de filiações, momento de decisões de quem está. Ontem o próprio governador Rodrigo já mostrou apoio. Nós teremos de 5 a 6 partidos, então a coligação que vem mais forte em número de partidos. Isso está subindo a pesquisa, né? Porque ele ainda está patinando, né? Mas isso significa trabalho de campo. Acho que também os prefeitos têm muita responsabilidade disso. Então acho que começou agora. E respeitar aquilo que eu sempre falo, Kiko. Eu sou uma pessoa que eu não sou de conflito, nunca fui, eu sou do diálogo. Transitei muito bem, mesmo o MDB não estando ao lado do Bolsonaro, eu tive um trânsito excelente no governo federal, no governo do estado, pela minha cidade. Não teve bloqueio algum, né? Pela minha cidade, com as minhas propostas de trabalho, com a RMS, que eu levei várias demandas para o governo federal, fomos atendidos. Então, acho que a gente tem que ter respeito pelo próximo. O que eu mais espero dessas eleições é o respeito. Mas nós temos que pensar em que nós vamos votar para deputado, mas porque o Congresso está complicado, não está fácil não. Não está fácil, não nem está fácil. Na Assembleia, no Congresso Nacional. Qualquer pingo d'água no copo, assim, já quase lotado ali de água, já explode. Então, assim, acho que a gente tem que ter calmaria. E quem é que vai dar o tom para a campanha? A mulher faz diferente? Muito. A população. Né? A população. As mulheres são maioria. Hoje eu estava ouvindo na Jovem Pan, no caminho da rádio, e se falava que a maioria da população é de mulheres. Exatamente. Né? Nós mulheres, nós temos que dar essa conotação de como numa casa, Kiko. Se você quiser chegar numa casa que a mulher vai causar inferno na vida daquela família, ela vai. Ela causa. Ela vai brigar com o marido, ela vai questionar o marido, ela vai ver o celular, ela vai ficar irritada com a janta, ela vai causar. E se a mulher for apaziguadora e fala, eu vou apaziguar, vou ser mais tolerante nisso, vou chamar todo mundo para conversar, eu brinco na minha casa, faço reunião em casa. Do jeito que eu quero dar o tom para nossa casa, eu dou o tom. A mulher tem isso, no governo dá o tom que ela quer, no ambiente de trabalho ela dá o tom que ela quer. Nós temos esse poder de dar o tom. Então, acho que nesse momento, se todas nós estivermos unidas para dar um tom de pacificação, de calmaria, de ouvir todo mundo, de ter a nossa voz, nosso lugar é onde a gente quiser, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, ser respeitado. Acho que a palavra respeito é o que deve marcar nessas próximas eleições. Tudo bem. Olha, a Sabrina Prado está dizendo parabéns pelo excelente trabalho. Kiko, parabéns por trazer essa pessoa tão grande e cheia de conteúdo como Simone Marqueta. Eu tenho certeza disso. Por isso que ela é uma pessoa reconhecida. Eu tenho o maior carinho em estar falando com ela e com alguns amigos e amigas que eu desejo a maior possibilidade de terem êxito nesta caminhada parlamentar. Muito, muito, muito. Torço realmente. Quanto mais daqui, melhor. Melhor, pior que não fica com tiririca, só não votar. Por favor, esse eu faço tiririca, campanha pelo contra. amor de Deus. Misericórdia. Nós contamos depois de novo, qualquer dia desse. Olha, eu quero mandar um beijo, já que nós estamos falando nas mulheres que pacificam. Quem manda no Zenorte é a Ângela. Ângela, esqueci o teu nome, toda hora ia chamar. O Fernando, esqueci o nome da Fernanda. Da Ângela. E a Ângela vai estar recebendo com o Fernando no Zenorte. Um casal batalhador. Castor também está lá agora, né? Mesmo. Que trabalhou na Band. O Castor, um excelente jornalista, uma equipe de primeira, muita colaboração. Os ouvintes colaboram, os telespectadores, os internautas colaboram muito com o Zenorte, com imagens de acidentes, de problemas, de reivindicações. O Zenorte tem uma pegada muito legal. Com pouca gente faz muito, mas muito nessa área de rede social e de comunicação. Eu convido a você que está nos ouvindo. A gente tem o Portal Ipanema, tem mais, mas também tem o Zenorte, que é um parceiro e que traz notícias importantes para a cidade. A Simone às 10 vai estar lá, hein? É o que você falou, com pouco se faz muito. O que vai diferenciar todos nós é o desejo. E aí quero encerrar, acho que você já ia passar a bola para encerrar. Eu vou passar para você encerrar, porque você não chega no Zenorte. Dizer o seguinte, que nossas vidas são feitas de escolhas.
Todos os dias nós temos essa chance de escolher. Ou você acorda e agradece o dom da vida e vai para o seu enfrentamento com paz, com harmonia, com diálogo para conquistar e não desistir, ser persistente, ou você fica, ó dias, ó céus, ai que chuva, eu não vou e desiste. A hiena, né, do desenho. E desiste. Então, quando você desiste, você abre uma lacuna para quem não quer desistir. Então, não desista, que a sua escolha seja a melhor hoje. Deus abençoe e é Deus. Santo dia. Santo dia, Sorocaba. Pra quem o café? Vamos para mais um café. Vai lá. Você tem Pro uma Zé lista. Norte, Zé Norte, que fez 15 Ângela, anos. A Ângela, exatamente. todos os eleitores, os leitores da Zona Norte, eu já tô com a palavra eleitor, hein? Os leitores e os internautas, os ouvintes, porque eles tem tudo, né? Tem Olha, impresso. olha o Galvão já criando intriga aqui. Simone Marqueta, Galvão, deputada, querido. vai ajudar o Tarcísio do asfalto. Um querido, a gente sempre se fala, Galvão, muito Ele obrigada. tentou puxar o seu pé na eleição para RMS, mas aí teve acordo, tá tudo bem. Não, mas ele Vem é um não, hein, querido. Galvão? Não mexe com essa menina aqui, que é outra do coração, tá bom? Ele é um querido, me atende sempre, ele me atende sempre. Deus te Fica aqui a abençoe. brinqueda, isso aí. Um abraço, gente. Café Excelsior, produto da Padaria Real. A gente volta já, já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.